A pré-história é o período de tempo decorrido desde o aparecimento dos primeiros hominídeos ancestrais do Homo sapiens até que tenhamos provas da existência de documentos escritos, algo que ocorreu pela primeira vez no Oriente Próximo por volta de 3500 a.C. Durante este período, vamos ver como que o homem passa de viver em cavernas para vermos a aparição de sociedades complexas que deram origem aos primeiros estados e civilizações. Tudo isso aconteceu em mais de 2,5 milhões de anos. Os historiadores costumavam dividir a pré-história em dois períodos que são a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Dentro da Idade da Pedra, temos 3 períodos: o Paleolítico, o Mesolítico, que é um tempo de transição, e por fim, o Neolítico. O Paleolítico é o período mais longo da existência do ser humano, na verdade, cobre mais de 99% dele. No Paleolítico, o homem, e quando dizemos homem, não queremos dizer o Homo sapiens atual, mas também os seus ancestrais do gênero Homo, aprenderam a esculpir pequenos utensílios de pedra, assim como de osso e até mesmo de chifres de animais. Neste período também há evidências de que eles aprenderam a domar o fogo. Domar o fogo foi provavelmente a maior alavanca de progresso da história da humanidade, junto com o surgimento da escrita. O homem vivia ao ar livre ou em cavernas, alimentava-se de vegetais, frutas e também caçava animais. Essa era uma sociedade ao qual chamamos de sociedade caçadora-coletora. Embora eles pudessem viver por temporadas na mesma caverna, para sobreviver eles tinham que se mudar para aquelas áreas onde a comida era mais abundante. Ou seja, o homem era o que chamamos de homem nômade. Especialistas situam o aparecimento do primeiro Homo sapiens, o primeiro ser humano moderno, na África. Eles chamam de Eva mitocondrial, e daqui veio toda a humanidade. O Homo sapiens foi colonizando toda a Terra e encontrou diferentes espécies do gênero Homo que evoluíram de maneiras diferentes em diversas partes do mundo. Por exemplo, quando chegou à Europa, vivia com o homem de Neandertal. O homem era nômade, mas isso tudo começou a mudar com a Revolução Neolítica. O clima da Terra começou a variar, a temperatura aumentou e as geleiras recuaram por volta de 10.000 a.C., o que dificultou a coleta e a colheita de hortaliças e frutas e também diminuiu a caça. Toda a megafauna deste período será extinta, o que inclui megatérios, dentes de sabre, mamutes. Estamos diante do fim da última era glacial. A Revolução Neolítica foi uma transformação radical da humanidade em termos de seu modo de viver. A sociedade passa de nômade a sedentária. Neolítico significa pedra nova, porque o homem desenvolve uma indústria lítica mais sofisticada, onde a pedra era polida, distinguindo-se da indústria lítica paleolítica muito menos refinada, mas esta não é a verdadeira revolução que ocorreu no Neolítico. A verdadeira revolução foi o surgimento da agricultura e da pecuária. E como é que surgiu a agricultura e a pecuária? O homem teve que se contentar com o pouco que o novo ecossistema lhe oferecia: javalis, cabras, coelhos, etc. Muitas áreas da terra tornaram-se áreas desérticas. O homem teve que se assentar nas bacias dos rios que eram férteis, tais como o rio Nilo, o rio Tigres e o rio Eufrates.
É aqui que começa o processo de ação neolítica na área que conhecemos hoje como crescente fértil, região em forma de lua crescente. Essa mudança não ocorreu rapidamente ou da mesma forma em todos os lugares e não provocou o abandono das anteriores formas de vida. A domesticação dos animais ocorreu nesta época, com exceção da domesticação dos cães, que era de um período muito anterior a esse período. Depois do cachorro foi a vez do bode, da ovelha e do porco. O homem também aprende a domesticar espécies de plantas e a controlar as colheitas. As primeiras colheitas são trigo, cevada e leguminosas como lentilhas, grão-de-bico e ervilhas. Tudo isso permitiu aos homens produzirem seus próprios alimentos e não irem atrás deles. Desse modo, eles não precisam mais mudarem de local de residência. Somente naquelas áreas com melhores condições climáticas e fertilidade, a sedentarização foi um fato. Os primeiros agricultores desenvolveram o sentido de propriedade. Eles trabalhavam e estavam agrupados em aldeias. Podemos citar Jericó, Tel Mureibet e Catal Hayuk como uma das aldeias neolíticas mais importantes desse período. Essas aldeias começaram a ter um excedente de alimentos que podiam armazenar desde que as colheitas fossem boas, pois o novo sistema de produção poderia ir para o lixo se não chovesse ou se os povos das cidades vizinhas roubassem sua comida. Com o excedente surgiu o comércio e também a necessidade de proteção. A sociedade se hierarquiza. Nesse contexto aparecem os estados e os exércitos. Na Mesopotâmia, ao longo de 3 milênios, vários povos fundaram civilizações: sumérios, acadianos, babilônios e assírios. Em volta do rio Nilo surgiu a civilização egípcia. A escrita nasceu na Mesopotâmia a partir de um sistema de contabilidade que era usado para contar as quantidades de gado e grãos. É a escrita cuneiforme baseada em pictogramas que eles gravavam em tábuas de barro e depois assavam. Já estamos no ano aproximadamente de 3500 a.C. e é nesse ponto que o ser pré-histórico começa a escrever a sua própria história. Assine a chamada deixando o seu like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Eu sou o Lucas Schwab e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.